Olá, pessoal, boa noite. No ar, mais um Super Poker aqui no Band Esportes. Vejam só o que a nossa equipe preparou para vocês. Felipe Mojave conta mais um mão da semana. Mais um episódio de Everything Poker. Não percam piores da semana. Muito mais sobre o que rolou no BSOP em São Paulo. Entrevista exclusiva com Leonardo Bueno. Estamos aqui na 68 La Pizzeria, uma casa bem bacana para ser frequentada, viu? O programa está sendo gravado aqui, é um prazer. E eu já começo com um bate-papo bem legal com o Elton Lima, diretor do H2 Clube, também da Federação Paulista de Pôquer. Olha que legal. Tudo bom, querido? Tudo bem, Drica. É um prazer para mim estar participando do programa. O prazer é nosso. Sempre bom poder bater um papo logo no início do programa. E de cara eu quero saber, vocês estão entrando no segundo ano da nova sede, é isso? Drica, o H2 ele tem alguns anos já de existência, né? Mas na nova sede nós estamos entrando no segundo ano. Estou muito contente. O H2 cresceu demais. Acho que cresceu junto com o poker também, né? O poker tem crescido muito. É uma via de mão dupla, porque o H2 também forma muitos novos jogadores, né? Torneios diários, os principais torneios estão dentro do clube. O Campeonato Paulista é organizado dentro do clube. Então a gente está muito contente. Para você ter uma ideia, a gente, nesse primeiro ano de clube, foram mais de 10 mil novos associados. É muita gente para jogar poker, para participar dos torneios. Nós estamos bem contentes com isso daí. Com certeza tem crescido muito. Agora a pergunta que não quer calar. Eu faço essa pergunta para todos os líderes de torneios, enfim, ou clubes. Você joga poker, né? Jogo também, mas atualmente eu jogo alguns poucos torneios, né? Jogo BSOP, jogo LAPT, vários brasileiros estavam em Las Vegas jogando torneio e tal, eu acabei jogando, mas no dia a dia é mais se organizando, trabalhando, cuidando para que as coisas saiam direitinho para o pessoal se divertir. Legal, tem crescido muito mesmo. Agora, com relação ao LAPT, fiquei sabendo que você esteve presente com o Ronaldo Fenômeno, porque ele também joga e muito. Agora, uma curiosidade, um jogador de futebol, um craque como ele, né? Como que vem essa questão de um futebolista ou de um outro esportivo jogar também? Aliás, o pôquer não deixa de ser um esporte da mente. Como que ele associa isso? Como que você viu isso? Primeiro que para mim foi uma das coisas legais que o pôquer proporcionou para mim. Poder estar do lado dele, a gente já jogou com bastante gente conhecida, mas o Ronaldo, para quem gosta de futebol, igual todo brasileiro gosta, eu fiquei até meio travado na mesa. Eu brinquei bastante com isso, que normalmente a gente joga solto, tal, à vontade, mas com ele fiquei até meio inibido na mesa. Aí você percebe no jogador que nem ele, que tem um espírito competitivo, por mais que ele ainda não conheça muita coisa do poker, ele está aprendendo, é óbvio, mas o espírito competitivo ele não perde. Ele estava ali para ganhar, ele estava jogando sério, ele não brincou, não fez nada. Mas isso foi muito legal e todo mundo percebeu isso daí, muito bacana. Legal, foi um case para você, né? E aí, joga bem ou não? Ou só lá no gramado mesmo? É isso que eu tô dizendo, eu acho que ele tem muito para aprender. Mas ele joga bem, é legal. Esse espírito competitivo faz com que ele não queira perder, então ele fica atento, ele sabe o jogador que está jogando um pouco mais solto, deu a perceber isso na mesa. E ele a todo tempo ele buscava informação, então ele perguntava pra gente na mesa o que foi que ele fez, tal, quando ele estava desatento, às vezes mexendo no telefone, ele perguntava depois como é que foi, tal, porque estava querendo ganhar, não estava de brincadeira, né? E ele coloca os óculos também? No jogo não, no jogo ele jogou sem os óculos. É que eu vi ontem ele com os óculos, mas no jogo ele estava sem os óculos. Legal. Elton, não sei se você sabe, mas semanalmente a gente entra com o quadro Mão da Semana com o Felipe Mojave, que analisa muito bem. Hoje tem uma análise bem curiosa, bem diferente. Não é que o danado do Felipe Mojave analisou uma mão da semana com ele, Michael Phelps, recordista olímpico de medalhas. Isso é inédito. Vamos acompanhar junto? Felipe, mostra aí pra gente. E aí, meus amigos do Band Esportes, aqui é o Felipe Mojave, mais uma vez com vocês com o nosso quadro Mão da Semana. Dessa vez vou trazer a mão de um amador do pôquer, mas já um jogador bastante experiente no pôquer, apesar da sua atividade ser outra. Vou falar de nada mais nada menos do que Michael Phelps, o maior medalhista da história
o nadador americano Michael Phelps, que é um entusiasta do pôquer. Michael Phelps também esteve no PCA esse ano, de 2013, lá nas Bahamas, jogando main event. E essa dica vai justamente num dos pontos fracos aqui do jogo do Michael Phelps, que eu sei que é o que pega, que é o que acontece com muitos amigos que não jogam profissionalmente. Ou seja, tem esses pequenos defeitinhos a serem corrigidos, que são detalhes bem fáceis de se corrigir. Bom, vamos ver se consigo ajudar vocês. Vamos lá. Olha, aqui o que acontece com o Michael Phelps. Estamos no dia 2 do torneio, os blinds 500 mil, e um jogador um tanto quanto experiente, mas não profissional também, que é o Salzberg. Bom, o Salzberg acaba abrindo raise de 2.400 fichas em posição, com rei 4 naipado, rei 4 de pausa aqui, tá? A ação chega no Phelps, sabendo que o Salzberg é um cara que joga muitas mãos, e o Phelps tem As e 10 off no Big Blind. Bom, aqui a gente tem duas opções, né? As e 10 off do Big Blind contra um raise em posição de um jogador que joga muitas mãos é uma mão muito boa para você defender o blind efetivamente. Porque você sabe que vai estar na frente do range do seu oponente, não necessariamente você precisa acertar esse flop aí para continuar dando combate contra um cara agressivo que sempre vai aplicar uma continuation bet ou etc. Mas não é o caso aqui. Essa dica do nosso mão da semana aqui vai para o tamanho da tribet. Por quê? Porque o Phelps ele resolve aplicar a tribet, que é a jogada mais adequada, na minha opinião, contra esse perfil de oponente. Tá bom? As ideias realmente é suficiente para você aplicar a tribet, mesmo fora de posição aqui do Big Blind. Mas nota o tamanho da tribet do Phelps, né? A tribet do Phelps ela é tão pequena que vai faltar só 2.700 fichas para o Salzberg dar o call e jogar em posição e colocar toda a desvantagem da mão para frente do Phelps, porque ele vai ter que jogar essa mão fora de posição contra um jogador bastante agressivo que possivelmente, provavelmente vai meter bala aí em todos os tipos de flop. E o que vai acontecer quando o Phelps errar o flop? Né? Ele vai sair na continuation bet, blefando? Vai dar combate nessa mão? Fica mais difícil. Então, esse tamanho da tribet, que ele não foi muito adequado. Ou seja, quando você faz um pouco mais do mini raise, você deixa o seu oponente com essa ideia, né, de que ele pode dar o call, fica fácil, tem posição, ele vai tentar jogar contra você. Então faça um pouco mais, né? 2.5 vezes já é um valor adequado para você aplicar essa tribet e muitas vezes você vai poder aplicar ela um pouquinho maior. Então, ou seja, o Salzberg fez ali, né, 2.4, você colocar algo em torno de, por exemplo, 5.800, 6.000 fichas já seria bem mais adequado do que você colocar 5 e pouquinho. Tá bom? Aí pode perceber que, na verdade, esse é um leak, né, que a gente chama de um defeito a ser corrigido do próprio Phelps, que numas mãos um pouquinho mais para frente, aí que vocês vão ver agora, o mesmo Salzberg com rei 10 off abre raise, no mesmo Big Blind, aí na mesa da TV, do monstro das piscinas, que é o Michael Phelps, e o Phelps aplica outra tribet. Agora aqui o Salzberg faz 2.500, né? E o Phelps, ele faz uma tribet ainda menor, né? Ainda menor do que ele fez da outra vez, deixando a situação muito mais cômoda para que o Salzberg dê o call e continue na jogada. Então, a dica da mão da semana é ficar atento aqui para o valor da tribet, principalmente fora de posição, e lembrando que se você tem um oponente calling station, né, que sempre paga os seus raises, agora o Phelps aqui com as e valete, se ele tivesse feito mais, por exemplo, 7.000 fichas, no tamanho dessa tribet, por exemplo, tá 6.500, alguma coisa assim do gênero, o Salzberg, que é calling station, daria call. Então você vai estar extraindo o valor de uma mão boa contra um oponente que possivelmente vai dar call, né? Se você faz 5 e pouco ele vai dar call, 7 e pouco ele vai dar call, você está deixando ele ganhar 2.000 fichas, 1.500 a mais aí no pré-flop, que faz bastante diferença. Então, espero que vocês aí tenham curtido muito essa dica do Mão da Semana e um abraço para vocês do Mojave até semana que vem. E que tal agora você conhecer ainda mais sobre os termos usados durante as mesas do pôquer, assim como dicas, estratégias para você ficar antenado? Pois é, chegou a hora de mais um episódio da série Everything Poker, criada pelo PokerStars.net. Roda aí!
Agora é hora de Daniel Negreanu analisar uma mão pra gente. Essa vem direto da Ucrânia e mostra por que é importante proteger a sua mão nos draws. Now, we spend a lot of time talking about hands that are difficult to play because you don't have the nuts. But what happens when you have a really, really strong hand and you're bet into? In this hand, from the EPT Kiev, we're going to see a really interesting spot where we've got the nuts versus the set, but on the way there were some interesting things that happened on the flop. Let's just take a look. So with 2 7s here, Dovzhenko going to raise. It's pretty standard. Now for Tent, who's got King Jack of diamonds in the blind, he's got a few more chips and he wants to see a flop. Wow, so here's an interesting flop. As you see, Dovzhenko's flopped a set of 7s, and Tent, he just has a gut shot. You know, he needs a 10. He's got no backdoor diamond draw, so he really doesn't have a lot. But as you see, he's going to get a little tricky here. All right, now, when a player leads out in this spot, it's because they don't think their opponent has an ace, maybe, or they're trying to represent one. Like he called out of the small blind. He could easily have something like ace-queen or something along those lines. Now, if I'm Dovzhenko, I'm thinking, okay, this guy's either got a draw or he's got, you know, a big ace or something like that, and I can get it in with the 3 7. So I want to raise in the flop. You want to get the money in before the board gets too scary. As you can see, there's 2 spades, and you know there's an ace and a queen there, so a straight card might come off, a spade might come off, and if that happens, it'll kill your action. So I think the better play here is to raise. Let's see what Dovzhenko does. So he's just called, and look at this, a miracle card for 10. Now Dovzhenko's in bad shape with a set of 7s, and really it's going to be very difficult for him to fold now. And 10's going to make a healthy bet, hoping to get raised now, obviously, because he's got the nuts. And this is the right play. Now you have the nuts, you've bet this flop, you have to bet the turn. Because if you check the turn, it's too likely that your opponent will check back a mediocre hand. But he probably will call if he has an ace. So you want to bet the turn with the straight. And also you want to protect against a possible flush draw. So in both cases, the aggressive play with the nuts was the right one. Dovzhenko here moves all in with the 7s, sees the bad news, he's up against a straight. But in this hand, I like the way Tent played the turn with his big hand, but I'm not so sure I think that Dovzhenko played it right. I think in that case, he probably should have went ahead and raised the flop. Not a huge mistake, marginal, but every little mistake counts. So you always want to think about that when you have big hands as well. It's not just that simple. I've got a big hand, it doesn't matter what you do. It always matters what you do. Nós todos já passamos por momentos em que um grande pote que parecia estar dando certo acabou dando errado. É parte do jogo e as bad beats acontecem, mas o que você faz quando toma uma dessas? Lows and highs are an important aspect of the game. If you want to be a successful player, you must learn how to manage this kind of feelings. Every time that you put your emotions at the table, every time that your emotion can affect your style of game, then probably you're not gonna do the right thing at that time. Try to prepare yourself mentally that bad beats happens in this game. This is the part of the game. Always really hard to get a bad beat, especially when it's really deep in a tournament, because I mean, as long as you're in a tournament, you really have to forget it as soon as possible and try to play your best game until the end. Yeah. As long as you keep your head straight and focus and concentrate on your game and don't blow up, it all evens out in the end. Learn to control your emotion, cut your high, manage your lows, and keep trying. Nossa pergunta é, na média, qual é a frequência que você recebe um par de ases, hein? A a cada 86 mãos, B a cada 221 mãos, ou C a cada 464 mãos? E a resposta é B, a cada 221 mãos. E agora um rápido intervalo e na volta, piores da semana que tá aí imperdível e muito mais sobre o BSOP em São Paulo. Segura aí!
Voltamos com o meu quadro predileto, piores da semana, porque o Vitão analisa de uma forma muito divertida tudo que ele mostra semanalmente aqui pra gente. O Elton, antes de chamar o Vitão, que ele é o cara, viu? Ele mostra sempre as bad beats da semana, tudo que ele foi caçando aí pelos torneios, pelo home game. Eu quero saber você, tem alguma bad beat que te marcou, alguma situação engraçada que você fala, não, eu quero contar aqui no Band Esportes? A bad beat, é que eu acho que quando eu jogo eu dou mais bad beat do que levo. Mas, situação engraçada, eu já vivi no BSOP uma situação muito engraçada. A gente, às vezes no break, quando dá o intervalo, sai da mesa e tal. E quando volta pra mesa, os jogadores voltam automaticamente para suas mesas. E uma vez eu voltei pra mesa errada no BSOP. Eu cheguei a anunciar um raise na mesa. A hora que eu percebi que eu não tava na mesa errada, eu já joguei as cartas, pedi desculpa, levantei e fui pra mesa da frente. O salão inteiro chorou de rir nessa situação. E bad beat, assim, sem uma situação específica, mas uma clássica de bad beat, né? Você tá numa jogada e aí você é favorito na mão e de repente um jogador que não tá na mão, ele tá fora da mão, o cara tá achando que já perdeu, tá levantando, despedindo, indo embora, o cara fez, não, calma, não vai embora ainda não, porque o 10 salva. Todo mundo já sabe que vai vir o 10 ou vai vir a carta que falta pra dar a bad beat, isso é clássico no jogo também. Tá vendo? Mais uma experiência. Mas o Vitão tem algo engraçado, com certeza, pra passar pra gente. Vitão! Começando o Piores da Semana de número 31, programa 31, tá legal, hein? E já recebemos o nosso grande convidado, Tiro Liro Liro, Tiro Liro. Tiro Liro Liro Liro, cadê o meu amor? Tiro Liro Liro Liro, ele ainda não chegou. Com a Ice Valete de Ouros, douradinho, hoje tem. Olha só o que vai acontecer agora, hein? Tiro Liro, vai, Tiro Liro. Deu aquela apertada na malandragem, né? Não vai limpar aqui não, comigo ninguém pode. E olha só que barato que vai acontecer agora, hein? Tiro Liro. Cadê o flop, meu Deus? Tiver um problema com o flop lá, rapaz. Você espera o flop por causa da raise, ter 2 caras pagos e o flop não apareceu. É isso aí, né? Vivendo e aprendendo. Ah, pintou o flop agora, muito bem. Vamos lá, flop time, Valete 4 e 6. Bem, tá vindo rapidinho o flop, viu? O dealer tem 90 anos de idade. Que beleza, olha aí, o Tiro Liro apostou, o jogador foi de all-in, tudo na tela, legal. Simone Vala, o cara tem Ice Valete também, uma Copa, eu não quero mais narrar essa, perdeu, o cara fez flush runner, tá bugado o nosso sistema aqui. É uma barbaridade. Tiro Liro também tinha a chance de um flush runner e perdeu aí para esse senhor do Ice Valete de Copas. Eita, nós, mas ficou com ficha, ficou deep na parada ainda. Vamos lá, dando prosseguimento, olha só, o All New está no home game do Peçanho, hein? No home game do Peçanho também acontecem bad beats. Você pensa que não, você está aí em casa falando, no jogo do Peçanho vai acontecer bad beat para ir pro Piores da Semana, vai acontecer sim, cara. Corta pra mim. Olha só, All New com 8 valete de couve. Subiu a temperatura, catucou e já faz uma sequência no flop. Legal, posta uns 1.200, toma a volta. Chumbrega o melão na parede agora. Eu gostei da expressão chumbrega o melão na parede. Enfim, vamos ao in, gente. Vamos ao in que o horário é caro aqui do satélite. Vamos lá. Olha só que beleza que vai acontecer. Muitas cartas de espadas, é a moda do verão. Foi batendo cartas de espadas que não parava mais, né? E ele estava sem guarda-chuva, né? Também ele não tinha nenhuma espadas ali para se defender. Não tinha uma espadas para me defender e perdeu. Perdeu a mão, fez sequência e prova que no home game do Peçanho tem Berry Beat também, viu, senhoras e senhores? Muito bem. Quer bad beats? Aqui tem. Quer suckouts? Aqui tem. Vamos para mais uma mão, né? Não ficou bom esse comercial, né, do Piores da Semana, né? Quer um out no River? Aqui tem. Quer ver mãos absurdamente loucas com o narrador mais abilolado da TV brasileira? Aqui tem. Vamos dar prosseguimento aqui. Júnior Zera. É um nickname bastante sugestivo para o que vai acontecer com ele no final da mão, porque o Júnior Zera. Olha só que legal. Apostou 450, por quê? Porque o Júnior Zera. Aí o jogador dá call, por quê? Porque ele tinha que dar call porque ele tem a mão boa, né?
Não é porque o Júnior zera. Aí o Júnior aposta 500, o jogador efetua a call, agora bate aquele 8 e qualquer 6 segue. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. 1020 apostou, o Júnior pagou e o jogador abriu 10 e vala, né? O flop veio 9, 5 e 7, ele foi perseguindo a broca até não poder mais, até não mais poder. E aí ficou essa situação que o Júnior zera. Cadê o stack do Júnior? Ele recebe o stack, mas o Júnior zera. O Júnior agora tem 0 fichas e faz jus ao seu nickname, que é Dama. Que coisa feia, viu, jogador 5? Foi caçar essa broca e acertou. Triste. Bom, balançando a roseira aqui no Piores da Semana Live, vamos a um compilado de mãos de Bad Beats do European Poker Tour, gostou do European Poker Tour? Top 5 Suckouts. Olha só, Aladdin, né? O Aladdin é mágico, é um jogador mágico. Ele é um jogador Magic porque ele tem par de 3. E o Knapsog tem par de rei. Olha só, nada no turn, absolutamente nada. Vai ganhar o Knapsog, o jogador norueguês. Olha o tamanho da testa do menino. E aí um 3 no rival, olha o tamanho da napa, do nariz do Aladdin, né? Olha só, bate no café, ele bebeu o café, certeza que foi no nariz, viu, gente? Bom, vamos para a próxima. Peterson versus Toff. Olha aí, o Toff é da Hungria, né? Também com a testa respeitável. Você vê que já marca uma tendência do jogador ter a testa grande e tomar bad beat. Isso aí, quem sacou essa vai estar tranquilão aí no jogo, vai masterizar. Olha só, o jogador tem 2 e 7, o Peterson, o sueco, já bateu um 2. Ah, agora não, gente. Hoje não. E hoje não mesmo, né? Hoje não mesmo. Hoje sim. Bateu 2 e ele já ganhou, né? É isso aí. Ganhou o Peterson com seu par de 2. Tavernier versus Thorson em Dublin. Olha só. Um seguiu no flop, né? Que é o caso do Thorson. O outro tem 2 pares de dame 8. Vamos ver agora o River. Vai ao in call. Tudo na tela. Olha aí. Mais um jogador aí semicalvo e o River 8. Você viu o cooldown onde tirou o 8? Não, mas agora o jogador com testa ganhou. Bem puxado, hein? Que coisa, que horror. Que horror. Olha aí, Casals versus Williams. Casals, o cara chama Casals. Olha só, já estão de all-in. Bateu o valete do Williams, falou, tô dominando e bateu meu par ainda. Eu ganho mesmo. E olha só. Mas eles foram all-in agora no turn, né? O Casals deu all-in e o Williams pagou e bateu um 8. Pra alegria da galera, a alegria e a tristeza contrastadas, todos numa mesa de pôquer. E pra gente finalizar, Dender versus Levi. Olha aí o Levi. Olha o estilinho do Levi, do funk ostentação, né? 157 mil fichas, dame valete de ouro, de balãozinho, levantou, olhou. Que estilinho, né? Com óculos quase na cara, parecendo o vocalista do Catinguelê, né? O Salgadinho. Olha aí, contra o Dender. O Dender tem seu par de 3 ali. Par de 3, né? Dá confusão aí no EPT. Um jogador dinamarquês, um jogador francês. 3 dama, 3 rei e 6, tudo de paus. Tá tranquilo, né? No máximo empata essa mão. Olha só. Ele fala, olha só, né? E aí bate o 10. Que coisa, hein? Que coisa! Que coisa. Só tenho pra falar que coisa. E aí o jogador vai para dar entrevista aí, né? Não quer falar com bandeirantes, e é isso aí, gente. Acabou o Top 5 Suckouts, fica por aqui. E Piores da Semana, consequentemente, também. Um abraço, meu abraço melhor para você, meu seguidor. Tchau, tchau. Durante o BSOP de São Paulo, tivemos a oportunidade de estar com um dos mesa finalistas, Galide Osman, que também é piloto da Stock Car. E aproveitando a deixa, encontramos seu parceiro de equipe, Thiago Camilo. Vejam só o que rolou por lá. Olha só, eu tive que tirar esse rapaz aqui do torneio, 1 minutinho que ele já vai voltar, 5 minutos. Porque é muito interessante. É o Galide, ele joga, ele corre, pela Stock Car e pelo Campeonato Brasileiro de Marcas, televisionado inclusive pela Band. Legal. E tem o pôquer como paralelo. Não é profissional, não ganha com isso.
E o que te leva a essa paixão? Tá aqui no BSOP, o ano passado você não esteve. Não, ano passado eu não estive, estive no ano retrasado, entrei na zona de premiação, mas eu caí em 83, de 1000 participantes. O poker pra mim não é só um esporte, pra mim é uma terapia, né? Porque nas corridas é uma adrenalina muito grande, a gente está sempre lá, o final de semana é muito corrido. Então o poker sempre foi a minha segunda paixão, eu jogo poker há 7, 8 anos. Eu acho que o Galid foi super bem, é um torneio muito difícil, né? Foram 1000 pessoas. E eu jogo bastante esse torneio, praticamente todas as etapas que eu posso, que eu não tenho corrido, eu estou aqui participando. Esse, infelizmente, eu fiquei de fora, não pude jogar. O grande bacana do poker é isso, né? Acho que é o único esporte assim que de repente eu consigo ter a mesma adrenalina que numa largada, por exemplo. Quando você vai ao win ali, você está num blefe grande, o coração vem na boca mesmo. Isso por estar, acho que, acostumado com automobilismo. No automobilismo é uma coisa que eu já fico extremamente tranquilo, mas aqui, por estar enfrentando uma situação diferente, me causa realmente até um certo nervosismo. Ele não trabalha com pôquer, mas tem um home game oficial que podemos dizer que é profissional, porque do jeito que ele está me falando aqui, joga né? É bem organizado. Joga periodicamente. Agora me responda, como começou essa estrutura? Já há muitos anos que a gente joga, eu, meus primos, amigos. Antes mesmo do boom do Texas, a gente jogava quando era o poker fechado. E depois veio o boom do Texas e a gente hoje só joga o Texas. A gente joga praticamente toda semana, toda segunda-feira. E durante a semana a gente procura jogar nos clubes. E é gostoso, é bem estruturado, tem ranking, tem cada semana na casa de um, aí prepara sempre alguma comida diferente. Então, a brincadeira da fantasia começou quando a gente estava no World Series, agora nos Estados Unidos. O Bruno Kawauchi, que é um grande amigo meu, estava na reta final do main event, a gente estava na torcida e eu prometi que se ele fizesse a mesa final, eu jogaria a próxima etapa do Brasileiro fantasiado de Teletubbies. Aí começou a virou uma moda, mais gente começou a falar que ia vir também, aí começaram a trocar os avatares do Twitter, começou uma brincadeira muito grande, só que ele acabou caindo antes da mesa final, aí eu decidi vir do mesmo jeito para homenagear ele. Nós dois acabamos vindo, pelo visto aí tá uma comoção por causa dos Teletubbies aqui, né? Eu acho que ninguém quer foldar pro Teletubbies, né? Tipo, tentando mostrar um blefe na mesa, mas não é pra ser legal, né? Finalmente peguei o Bruno aqui de surpresa, tá rolando o BSOP e é claro que eu não poderia deixar de falar com o 15º colocado, a melhor colocação de um brasileiro, lá na World Series of Poker, no main event, né? Foi bem legal, acho que além de ter feito um resultado muito bom, ter sentido todo mundo torcendo pra mim foi bacana. Você esteve em Las Vegas agora e há quantos anos você vem fazendo essa correria toda? Eu comecei a jogar World Series lá de Las Vegas ano passado. Eu já tinha feito um bom resultado já, junto com o Nicolau, meu companheiro de time do 888. Ele também tinha chegado bem também e esse ano foi ainda melhor. E olha que interessante, eu pude observar durante essa temporada do BSOP que muitos dos jogadores utilizam um fone de ouvido para escutar uma música, relaxar, tirar aquela tensão na hora da mesa, na hora da jogada. E para ganhar um lindo fone super estiloso da Chili Beans, responda corretamente essa pergunta. Vamos lá! Em que posição terminou o Galid Osman no BSOP de São Paulo? Responda para o e-mail alvivo@bansports.com.br e boa sorte, hein? Segura aí que a gente vai para um rápido intervalo, porque na volta tem ele, o Vitão, entrevista exclusiva com Leonardo Bueno, comentarista do BSOP. Até já! E o bate-papo aqui com o Elton Lima na 68 La Pizzeria ainda continua. O Elton, você conhece, já teve a oportunidade de estar com o Leonardo Bueno? Sim, conheço. O Bueno é um grande jogador de cash game. Hoje
grande comentarista e acho que os caras mais didáticos para explicar a mãos, falar sobre poker, eu acho que no Brasil ele é um dos caras mais didáticos para fazer isso. Então, pera, Welton, segura aí, porque o Vitão com certeza tem muito mais coisa para passar com o Bueno. Vamos lá. Paulista de 27 anos tem se tornado aí um dos maiores nomes do nosso poker sem jogar. Eu estou aqui com o Leonardo Bueno, né, de Guarulhos, 27 anos. Como é que é essa história de ter se tornado aí uma das grandes vozes do nosso poker e não ser jogador hoje em dia? Ele já foi jogador, né? Eu já joguei por muito tempo, né? Eu comecei a jogar em 2005 e aí depois de um tempo, por volta de 2009, eu estava um pouquinho cansado do jogo e aí eu comecei a colocar as aulas de poker no meu dia a dia. Então eu lembro que eu comecei com 3 alunos, dando aula para amigos mesmo, para ir aprendendo como funcionava, desenvolvendo uma didática. E aí depois eu comecei a oferecer meus serviços de aulas particulares, que a gente chama no poker de coaching. E aí com o tempo eu fui balanceando mais, jogava menos e dava mais aula, até que por volta de 2011, 2012 eu falei, tô gostando demais de dar aula, de ensinar, e tô um pouquinho já cansado da rotina do jogador, que é uma rotina cansativa, rotina até um pouco estressante, então eu falei, vou me dedicar agora ao ensino, e desde então outras oportunidades apareceram, como comentar os torneios pela TV Poker Pro, LAPT, BSOP, e aqui as etapas do BSOP e LAPT na Band Esportes. Muito bem. Você tem um começo no poker de maneira um pouco peculiar, né? Um pouco diferente, e você me contou isso, eu divido agora com o pessoal que está assistindo, né? Você começou a jogar poker, infelizmente, pelo falecimento do teu pai, como uma forma de terapia, né? Como é que foi esse momento, assim, que você começa a jogar poker, até de uma maneira terápica, assim, como é que foi? Então, foi assim, a primeira vez que eu joguei poker valendo alguma coisa foi numa etapa do Circuito Paulista de 2005. Então, eu lembro que o buy-in era R$70, mais 30 do churrasco, com cerveja que rolava lá. Então, na minha mesa, a primeira mesa que eu peguei tava o Akari, que ficou falando, é o meu de menor aí, o de menor e tal, né? Já era um brincalhão. Já era um fanfarrão desde sempre, né? Lá em 2005, no Acre Clube, em São Paulo. Né? Exatamente. E aí, inclusive, essa etapa eu fui com meu pai. E aí, depois eu comecei a brincar na internet, jogando muito barato. E 2 meses depois, meu pai faleceu. E quando meu pai faleceu, a gente teve vários problemas em casa em decorrência disso, né? Todo o estresse que isso causa. E aí eu tinha o poker como uma maneira de eu relaxar de tudo. Porque aí quando eu sentava e jogava, era a única coisa que me importava. Assim. Então, por aquelas horas que eu passava jogando, eu me esquecia de todos os problemas. E aí, com o tempo, quando eu fui jogando nisso, eu fui vendo que eu tinha algum talento, fui levantando um dinheiro e aí o resto é história. Né? É a história já conhecida. Agora, você também cursou Direito no Largo São Francisco, né? Uma das faculdades mais importantes aí do nosso país. Já acabou esse curso ou não? Já. Me formei, demorei, mas eu me formei. Então, geralmente demoram 5 anos, mas como um desses anos eu tranquei justamente para me dedicar à carreira de jogador, dá para falar que eu acabei em 7 anos cursados, né? Então, em 7 anos, terminei a faculdade de 5. Nunca levei a faculdade assim muito a sério, porque eu não gostava muito de direito, mas eu sou apaixonado por aquela faculdade, por toda a história, todas as tradições e pelo ambiente que aquela faculdade tinha na minha época. Então, quando eu estava em 2006, em 2006, eu pensei, vou trancar aqui, porque eu já jogava poker na internet, ganhava um troco, né? Falei, vamos ver até onde eu vou em um ano. Troco, né? Vamos ver depois de um ano se eu consigo levantar um dinheiro bom. E se esse dinheiro eu queria muito fazer uma viagem longa, fazer um mochilão grande. E aí depois desse ano eu falei, vou virar profissional porque o retorno está sendo bom. Eu via meus amigos advogados, estagiando, né, em escritórios de direito, uma rotina muito, muito puxada. Eu podia trabalhar em casa, o dólar na época estava lá em cima. Então tudo isso me motivou a me tornar jogador profissional de pôquer. Mas, bueno, você é um cara que jogava cash game, né? Não jogava multitable, né? A pergunta que todo mundo faz, né, faz para você também, né, qual que é a grande diferença entre cash game e multistable para o jogador profissional encarar, assim, na maneira que o jogador profissional encara, na rotina do jogador profissional? Olha, para mim a grande vantagem do cash game na minha época é que eu podia fazer meus próprios horários, né, e meus horários não dependiam tanto de quão longe eu chegava num torneio. Hoje você tem torneios que duram 8 horas, então se você chega numa reta final, você vai ficar lá 8 horas jogando. Eu no cash game eu podia criar uma rotina que eu jogava 3 horas, daqui a pouco eu parava e ia correr no bosque lá perto de casa, ou ia comer alguma coisa. Correr no bosque. No bosque, fazer um exercício, né?
Então, eu ter essa liberdade para eu ter esses horários diferentes, não depender tanto de, por exemplo, começa uma reta da noite, que começa às 8 da noite, e dormir às 4 da manhã. Então, para mim, como eu levava a faculdade enquanto eu jogava, eu precisava ter algo que encaixasse nessa rotina, né? Então, por isso o Cash Game foi minha escolha. Agora, ainda assim, essa rotina, como você falou, né, tornou-se estressante, tornou um negócio pesado para você. E agora, assim, eu também parei de me dedicar a ser jogador de pôquer e me dediquei a outra coisa na área do pôquer. A variância pesou um pouco nessa decisão também, não? Ah, com certeza, né? Encarar a variância. Sim, né? com certeza. A variância é o pesadelo de todos os jogadores de pôquer. Para quem está em casa e quer entender o que é variância significa que você não vai ter seu resultado esperado todos os meses, assim. Você pode ser o melhor jogador do mundo, mas você pode terminar, tomar as melhores decisões, jogar em jogos que você bate, mas ainda assim pode acontecer que no mês você vai ficar no prejuízo, né? Isso é normal. Todo jogador de pôquer falar que nunca ficou um mês no prejuízo, ou ele é muito sortudo, ou ele está esquecendo um mês ou outro tá dando na conta, né? Aquela esquecidinha proposital. Né? Sabe? Esqueci o dezembro de 2011, né? Isso. Então, e os outros 4 meses anteriores. Então, para mim, quando eu comecei a dar aula, foi muito por causa disso também, para eu garantir uma renda fixa, e aí com essa renda fixa eu tinha mais tranquilidade para jogar, até me ajudou muito nisso daí. E conforme eu fui jogando, os jogos ficaram um pouco mais difíceis, eu precisava me esforçar muito mais para continuar ganhando. Aí eu resolvi mesmo tirar a variância totalmente da minha vida. Então hoje eu não jogo mais profissionalmente, de vez em quando eu vou jogar uns torneios, vou jogar BSOP, às vezes para brincar mesmo. E olha, eu vou te falar que pelo menos para mim esse momento foi muito bom. Óbvio que eu pretendo no futuro próximo voltar a jogar um pouco também. A gente tem falado muito nas transmissões que você mesmo deveria voltar a jogar, né? E o pessoal fala isso com carinho, né? Não fala, pô, o Bueno tá defasado, vamos torcer para ele voltar a jogar para tomar o dinheiro dele, não é isso. Agora, Bueno, voltando aqui, o poker em 2005, né? Você vai jogar o Circuito Paulista, você vai lá com teu pai e tudo. Como era aquele poker de 2005, 2006, que a gente teve na mesa final do Poker Mania, né? Que a gente se conheceu, a comunidade Poker Mania no Orkut, né? Como é que ele se desenvolveu? Até a gente tá dando uma entrevista hoje para o Band Esportes aqui nos estúdios do Grupo Bandeirantes. Olha, acho que algo que marcava muito o poker daquela época é que era um negócio que era feito muito pela paixão que todo mundo tinha pelo poker. Porque você tinha uns torneios que era assim, vamos reunir os amigos para jogar. E aí o negócio foi crescendo à medida que as pessoas que gostavam daquilo não perdiam aquilo por nada. Então você ia em toda etapa do Circuito Paulista, que era o circuito que tinha naquela época, e eram sempre as mesmas caras, aí o cara que ia uma vez, ele ia sempre. E esse crescimento foi meio assim que ele aconteceu. Não tinha um jogador que ia jogar uma etapa e parava de jogar, né? Todo mundo ia se apaixonando por aquilo. Sim, tinha o pessoal das equipes, a galera de São Caetano, a galera da Zona Norte, né? Você era um representante de Guarulhos, depois Guarulhos se desenvolveu, hoje tem 2 jogadores. Brincadeira. Otávio Mesquita aí vai matar a gente. Não, era bem isso mesmo. Então tinha um clima assim, óbvio, tinha... A diferença de estrutura era muito grande, né? A gente carregava as fichas no bolso, no break. Se a gente falar que não tinha dealer, cada um que dava carta, né? Exato. Então, se for comparar, a diferença da estrutura é absurdamente diferente, né? Mas tinha um clima que era muito gostoso. E eu tenho muita saudade desse clima, por mais que hoje, quando a gente vai nos torneios, a estrutura é fenomenal. Muitas das pessoas que estavam naquele começo ainda estão. Eu, você, o Juliano está aqui, o Igor, o André. Tem muita gente que está aqui, a gente ainda está vendo frequentemente, mas era aquele negócio menor, um pouquinho mais... mais impessoal, digamos assim. Eu não acho que seja ruim, eu acho que é bom a gente ter um progresso, mas claro que fica tudo muito mais impessoal do que era daquela nossa época. Você também é um cara que assim, era da comunidade Poker Mania do Orkut lá em 2005, depois você entrou para o Fórum, pro Mais EV, e lá o pessoal comenta que a galera se desenvolve muito como jogador, porque o pessoal discute mão assim, de uma maneira menos passional, né? O pessoal ouve mais o que o pessoal fala, né? Fala, você errou, e o pessoal lida melhor com esse tipo de coisa que lidava na época do Orkut, né? Você acha que o jogador de poker, quando entra numa discussão de mão, tem que esquecer aí o ego, a vaidade e ouvir o que o pessoal tem para dizer e vai se desenvolver?
Com certeza. Você tem que entender que as coisas não são pessoais. Então, se eu chego pra você e falo, olha, Vitão, você jogou essa mão errada por isso, isso, isso. Eu não quero mais papo com você. Tem alguns caras que, que vão achar, olha, ele tá criticando uma jogada minha. Isso, ele não Ou gosta de mim, tem o inveja cara de mim. vai pensar, por que ele tá, quem é ele pra criticar uma jogada minha? Ou ele tem inveja, ou ele não sabe o que ele tá falando. Quando o que importa, na verdade, são os argumentos. Pegar os motivos pelo qual eu critiquei uma jogada. Se ele parar e ver, olha, realmente faz sentido, alguma coisa vai somar para isso no jogo dele, né? Então, o meu tempo, desde 2008, que a gente está lá no Mais EV, me ajudou muito por isso. Porque tinha outros grandes jogadores que estavam lá, que postavam sempre várias mãos, eu postava muitas mãos, a gente um ajudava o outro, e era sempre assim, um que era muito meu amigo, é muito meu amigo ainda, o Ivan Santana, Royal Salute, um dos melhores jogadores de pôquer do Brasil. Gabriel Goff também. Gabriel Goff também é de lá. Dispensa comentários. Então, essa turma era sempre assim, você postou alguma coisa, não faz sentido, você tem alguém que está vendo algo que você não viu, que vai te adicionar. Então, o crescimento para o meu pôquer na época de Mais EV foi, assim, muito, muito grande. A famosa crítica construtiva, sempre muito importante, né? Agora, aí você engata nas transmissões de pôquer ao vivo, assim, como é que foi a tua chegada nessas transmissões? Eu lembro muito bem, né, no LAPT do Panamá do ano passado, que a gente transmitiu junto. Como é que foi chegar e encarar esse público grande que assiste as transmissões de pôquer, né? Às vezes a gente não acha, mas é um público grande, uma responsabilidade grande também. Com certeza, Vitão. Na época eu já me dedicava muito ao coaching, né? Na época eu tinha a minha escola de pôquer que estava assim, engatinhando. Então eu falei, é uma oportunidade legal para eu fazer um trabalho falando sobre pôquer. E eu adoro falar de pôquer, adoro discutir mão, eu adoro ensinar. Então era um momento. Então era um momento que a gente não tinha aqui no Brasil tantas opções de trabalho nessa área. Então aí quando a Josi, a nossa diretora lá da TV Poker Pro, ela me chamou para fazer os comentários do torneio do Panamá, eu falei, vou pegar porque é algo que eu gosto muito de viajar, então a chance de ir para outro país a trabalho também me interessou bastante. E foi uma experiência assim, fenomenal, tirando a minha infecção de garganta que eu estava fazendo no sacrifício aquilo lá. Mas consegui comprar um antibiótico aí meio muqueado lá no Panamá e no final deu tudo certo. Craque tem que jogar no sacrifício sempre. Fora que o narrador que está do lado ajuda e muito, né? Demais, muito bacana. Agora, por exemplo, você é um cara que dá coaching hoje em dia, um dos mais procurados aí no Brasil. Agora, o que o coaching, o que é o que o coaching tem que ensinar e o que o coaching não pode ensinar? Por exemplo, lidar com o tilt. O coaching ensina, por exemplo? Olha, o coaching ensina a lidar com o tilt, mas o coaching tem pouco alcance. Tem pouco poderio, né? De poderio, entendeu? Porque o tilt é algo muito pessoal e é algo que eu vi isso por experiência própria. Você consegue lidar com ele de dentro para fora. Você pode estar fazendo todas as coisas que um jogador tiltado faz. Então, vai jogar a mesa cara, vai jogar sem pensar. E vai chegar alguém para falar, e você, olha, você está tiltado, para. E vai entrar por aqui e vai sair por ali. Então, não vai servir para muita coisa. Agora, o momento que você se toca, que olha, não faz nenhum sentido eu jogar tiltado. Eu falar, perdi, vou parar de jogar para me tranquilizar. O jogo tem todo dia, né? Tem todo dia, o jogo não vai, o site não vai desaparecer no dia seguinte, entendeu? Então, aparece, né? Às vezes, né? Então, esse tipo de coisa não vai acontecer. Então você não precisa ter pressa para ganhar dinheiro no poker. Essa foi a principal coisa que eu aprendi em relação a tilt. Então tinha época que eu pegava, assim, eu ganhava lá X mil dólares num dia, me dava sono. Segunda hora eu parava. Aí eu começava um outro dia perdendo 3 vezes isso. Ficava 12 horas aí eu ficava jogando. 12 horas jogando. Aí tava jogando tiltado, jogando cansado. Ninguém nunca fez isso. Entendeu? E aí eu fui aprendendo que você jogar tiltado, assim, é um prejuízo. Se eu chego para você e falo, olha, você jogar tiltado vai te custar $500, vai te custar $1.000. Você vai falar, pô, então calma melhor lá, não, né? Melhor não. Já Então, é um negócio legal para você falar para os seus alunos. Né? Sim, Então conforme você começa a enxergar isso, enquanto o dinheiro está gastando jogando tiltado, aí você consegue evitar isso daí. E o que o coaching melhora efetivamente? Olha, o coaching, ele costuma ser uma aula particular. Então, quando eu dou coaching para um jogador, antes de eu começar a dar aula para ele, eu procuro tentar entender ponto forte, ponto fraco, qual a profissão do meu aluno. Ele é um cara que está se dedicando a virar jogador profissional. Então, 100% de dedicação para isso. Ou o cara empresário que quer jogar e quer ser lucrativo no seu jogo. Alguém que adora pôquer e quer melhorar o conhecimento. Então, o modo meu de trabalho vai ser um para cada tipo de jogador. Então, acho que essa individualidade do coaching é a maior benfeitoria que pode ter num jogo de um aluno. Porque hoje na internet você tem várias fontes. Mas até aí,
Às vezes o jogador não sabe onde ir na fonte, não sabe como processar aquela informação, não sabe o que ele precisa aprender, o que ele tem que deixar de fazer. Porque uma coisa eu chego para o aluno e falo, aqui tem um artigo de tribet. Então você vai saber do que dá tribet e tal. Só que ele não sabe, por exemplo, que ele erra dando call em tribet, ou que um artigo de 600 palavras, às vezes não consegue resumir, não equivale a 30 minutos de uma aula de tribet, com exemplos específicos. Eu, quando eu dou coaching, eu tento fazer o adversário, o meu aluno pensar. Eu faço perguntas para ele chegar na resposta que eu já sei aqui, entendeu? Então esse conteúdo individualizado, eu acho a maior diferença do coaching. Muito bem, Leonardo Bueno, duas coisas para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo. 20 minutos é muito pouco, né, perto do que a gente tem para falar, né? Você é um cara que dá coaching, por exemplo, o Hugo Pena, que é o cantor, e você às vezes vai nos jogos ali que ele te convida, né? A galera, como que a galera mais famosa assim vê o poker hoje em dia? O pessoal gosta muito, porque o poker é um negócio que não tem quem você é, não tem o que você tem dinheiro, é ficha no pano, exatamente. É eu, você, minhas fichas, suas fichas, todo mundo começa igual. Então o pessoal gosta muito, inclusive a última vez que eu fui no Go eu ganhei. Então, olha só, é competitivo mesmo. Eu vou lá, eu jogo sério. Então é muito legal a gente ver o pessoal famoso se interessando cada vez mais pelo poker, porque é aquele negócio que, às vezes o cara é muito famoso, ele está acostumado a ser tratado diferente, cheio de regalia, na mesa não tem. Então é um negócio que acho que atrai muitas pessoas famosas por causa disso. Muito bem, e outra coisa, você criou polêmica em alguma transmissão dessa que eu não vou lembrar qual que é, falando que o Daniel Negreanu é um jogador que já não está mais com essa bola toda, né? E você continua achando isso? O pessoal te cornetou bastante por causa disso. Então, o que eu falei, na verdade, é que provavelmente a gente tem no mundo uns 40 jogadores melhores que o Daniel Negreanu. Só isso ele falou. A minha frase foi essa. Só que o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente tem muita gente que está jogando high stakes caro online, que é um jogo que o Negreanu não bate. Às vezes o cara é muito bom, mas ele não é milionário igual o Negreanu, não pode jogar o circuito jogando lá torneio de 50 mil dólares, torneio de 10 mil dólares com uma frequência alta, mas o cara é um bom jogador. E por uma questão de tempo ele ainda não acumulou o bankroll necessário para jogar um torneio tão caro. Então o que eu quis dizer é o seguinte, por mais que eu acho o Negreanu um grande jogador, acho que é pioneiro de small ball, hoje muita gente está fazendo o que ele fazia 4, 5 anos atrás já. Eu acho que é bem incrível pensar que sim, você tem 40 jogadores no mundo melhor que o Negreanu, apesar de ele estar numa fase boa, né? Então ganhou o main event do com todo mundo, WSOP, mas tá numa fase boa, né? Ásia, mas é um jogador que de fato tem grandes resultados. Mas se você for ver só a habilidade, não é absurdo não pensar que tem 40 melhores que ele no mundo, sim. Beleza, irmão. Obrigado, prazer. O cara tá sempre aí, terça-feira aqui no Band Esportes, BSOP, e também nas transmissões da TV Poker Pro, tá sempre comentando com a gente. Sempre um prazer falar com ele. Driga Rosa com você. Tá vendo só? Bem bacana o histórico do Bueno, né? Após o falecimento do pai, ele começou a jogar efetivamente o pôquer por um motivo, enfim, distração, terapia. O Elton, foi um prazer tê-lo aqui, sua experiência como jogadora, sua experiência, né? Você esteve com o Ronaldo Fenômeno, você bateu um super papo com a gente, gostou do lugar aqui? Gostei demais, queria aproveitar, Drica, também para deixar o convite, o pessoal que tá assistindo, conhecer o clube. Muita gente já conhece, mas aqueles que não conhecem, ir até o H2, brincar um pouco, jogar um pouquinho, jogar algum torneio. Quem não é de São Paulo, está passando por São Paulo, vai lá, todo dia tem torneio. Acho que hoje é o espaço mais democrático, é para todos os gostos, todos os bolsos. Então deixa esse convite, pessoal, e agradecer pelo convite, foi bem bacana. Volte mais vezes. Está aí o convite do Elton Lima, diretor da Federação Paulista de Pôquer e também do H2 Clube. Pessoal, o Super Pôquer fica por aqui, mas ó, quinta-feira às 11 da noite, encontro marcado. Muita coisa boa tá rolando essa semana e com certeza a gente vai poder passar para vocês. Tchau, uma boa semana.